Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. Ontem jogou Vasco e Fortaleza. O Vasco, todos os vascaínos já devem saber, ganhou de 1-0. O gol foi de Paê, que foi o primeiro gol dele no Vasco. Então, espero que esse seja o primeiro de muitos. Em relação à tabela do campeonato, o Vasco ele está em 16º lugar. O Santos está em 17º, já está na zona de rebaixamento, que o rebaixamento é 20, 19, 18, 17. Então o Vasco está em 16º, está fora. O Santos está com 17, 17, né? E o Goiás está com 18º. Mas tem uma coisa ali em comum, que todos os três estão com 30 pontos. Então ontem eu torci para o Goiás perder, mas o Goiás não perdeu. Então o que acontece? O Vasco ficou com 16 pontos, Santos com 17, Goiás com 18, todos os três com 30 pontos. Então quer dizer que o Santos joga hoje. Se o Santos ganhar, o Santos passa o Vasco de novo. Então está aquela briga ali, Vasco e o Santos. Então domingo nós temos um jogo contra o Flamengo. Então o negócio é ganhar o Flamengo. E agora, acima do 18º ponto, com 31 pontos, em 13º está o Bahia, em 14º o Cruzeiro e em 15º o Corinthians. Todos os três com 31 pontos. Então quer dizer que esses 6 clubes ali, Vasco, Santos, Goiás, Bahia, Cruzeiro e Corinthians, os 6 estão com a diferença de 1 ponto. A parte que tem, o grupo que está com o Vasco está com 31, e a que está com o Corinthians está com... Não, o Vasco está com 30, e o Corinthians está com 31. Então quer dizer que esses 6 estão brigando ali. Espero que o Vasco escapule. Se o Vasco domingo vencer o Flamengo, aí a gente bota mais 3 pontos na frente dele. Aí é chover molhado, é bem melhor, né? Então vamos ver como é que fica, ver se o Vasco ganha. Nós, como bons vascaínos, vamos torcer para que o Vasco vença. É meio difícil, porque o Flamengo é um time que não está mais aquilo tudo que era, mas é um time ainda bom. Flamengo, Botafogo, o Fluminense, mas o Vasco também melhorou muito. O Vasco está com um time bom, está com um time aguerrido. Esse Rossi, ele tem que ser titular, mas infelizmente se machucou de novo. Então a gente não pede para que ninguém se machuque, né? De time nenhum. Eu não estou, fulano machucar é bom, nada disso. O Vasco vai jogar com o Flamengo domingo. Para o Rascaeta se machucar, para o Ribeiro, para o Henrique. Não, de jeito nenhum. Eu quero que eles joguem. Mas se caso o Vasco vencer com eles, para não ter desculpa. Então, o Vasco venceu de 1-0, o gol de Paete ontem contra o Fortaleza. O Vasco, né, pulou para fora da zona ruim. E o Vasco entrou em campo ontem com Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Michael e Piton. Zé Gabriel, Praxedes e Paê. Na frente jogou Peck, Verrete e Marlon Gomes. Toda vez que eu falo Marlon, eu falo Marlon Brando. É aquele ator do cinema, né? No segundo tempo, entrou o Rossi, o Jair, o Matheus Carvalho, que eu nem sei quem é, Miranda e Puma. O Vasco continuou o mesmo. Então não vou dizer assim, o Vasco ganhou porque deu sorte. Não foi não. O Vasco jogou bem. O Vasco jogou bem ontem, jogou bem o primeiro tempo, jogou bem o segundo tempo. Tá certo que o time do Fortaleza é um time bom. O Vasco não venceu um time pereba. O Vasco venceu um time bom. O time do Fortaleza, é por isso que ele está lá em cima, né? Está disputando título internacional, etc. Mas quer dizer que o Vasco, ele não ganhou hoje, ele não entrou em campo para ganhar um time fraquinho. Ele foi encarar o Fortaleza. Então o Vasco venceu, o jogo foi muito duro mesmo. Eu achei, eu não tenho certeza, porque, como vocês todos sabem, o time do Vasco, para o Vasco não tem VAR, só se for contra. Qualquer coisinha que houver a favor do outro time, o VAR chama, mas a favor do Vasco não chama nada. Aquele juiz ontem, o jogador do Vasco levava umas faltas, né? Aí ele não marcava falta. Quando
era para favor do outro, marcava e não dava cartão amarelo. E eu acho, não tenho certeza não, que houve um pênalti a favor do Vasco, mas o VAR não chamou. E eu estava pedindo para não cair ninguém na área do Vasco, se caso caísse o VAR ia chamar para poder marcar pênalti. Então o VAR ele é anti-Vasco. Qualquer um que estiver ali no domínio do VAR, eles são tudo anti-Vasco. Então, vai fazer o que? O Vasco é contra tudo e contra todos. Então, o Vasco tem que ganhar sem ajuda. Tá? O Vasco não precisa de ajuda. Eu quero que o Vasco ganhe sem ajuda mesmo. Então, que nem ontem o Vasco ganhou com ajuda. O Vasco jogou, lutou. Então, o Vasco jogou bola pra caramba ontem. Não foi o melhor jogo do Vasco, não foi. Mas o Vasco jogou muita bola e eu espero que o Vasco continue jogando o que jogou ontem. E jogou desfalcado, né, de Paulinho, que para mim é o melhor jogador do Vasco. Jogou desfalcado de Paulinho e jogou sem o Medel, que estava jogando na seleção do Chile. Mas o próximo jogo do Vasco contra o Flamengo talvez jogue ele e Paulinho. O ruim é que parece que o Rossi se machucou novamente. Então, aquele que o Rossi já machucou. Quando ele jogava pelo Bahia, não se machucava. Ele veio para o Vasco e é a segunda vez que ele se machuca. Então, e também, agora voltando de um lado para o outro, né? Então, lamentável foi o Neymar, né? Ele se machucou e o que os médicos falam, talvez ele fique 8 meses sem jogar bola. Então, ruim para o time que ele joga, né? Pior para ele, que vai ficar andando de muleta, isso, aquilo que o Fábio está andando. E ele não se machucou, não foi falta de ninguém, não. Ele deu só encontrado assim com o cara de leve, ele caiu, não caiu, torceu o joelho. Aí vai entrar em uma cirurgia e, segundo os médicos, ele vai ficar 8 meses sem jogar bola. Então, tomara que ele retorne, tá? Não desejo mal nenhum a ele. Eu sempre achei que não tem a bola toda que o pessoal fala. Mas eu não desejo que ninguém se machuca, tá? Então, principalmente ele, né? Que é um jogador que, no momento, é dado como o melhor do Brasil, etc. Então, eu espero que ele retorne o mais rápido possível. Então, voltando ao Vasco, então, o Vasco começou o jogo ontem, se não fosse aquele goleiro do Fortaleza agarrar bem conforme ele é um bom goleiro, agarra bem ele defendeu 2 bolas milagrosas, aquela no alto então foi na ponta do dedo. Então não lembro nem foi quem chutou a bola, sei que chutou e depois o outro cara de baixo chutou e ainda teve uma bola na trave, o cara cobrou a falta, jogou na trave. Então quer dizer que o Vasco ontem jogou aquilo que eu esperava. Eu calculei que o jogo do Vasco e Fortaleza não fosse assim uma pelada de 4-3, 3-2, não. Eu calculei assim, 1-0, 1-1, 0-0, 2-1, para um ou para outro. Porque o Fortaleza é um time bom, o Vasco também agora ficou bom. Então eu calculei que fosse um jogo duro. E foi um jogo duro. O jogo foi apertado. O goleiro do Vasco depois fez umas 2 defesas boas também. Aí o Vasco, esse Piton é muito bom de bola, eu acho. Tem pessoa que não gosta dele não, porque ele era lá no Corinthians, ele não teve vez, ele não tinha vaga no Corinthians, etc. E aí quando veio para o Vasco, ele veio desacreditado e está mostrando o que ele é. Ele, no momento, os jornalistas estão considerando ele o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Ele apontaram o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Então, isso é para dizer se está sendo. Ele pode não ser um craque fora de série, tipo o Roberto Carlos, mas ele também não é ruim, não. Ele é bom. O Puma que veio ele veio bem pra caramba, de repente ele botou a pedra em cima dele e ele não sabe que, não sei lá, ele sumiu. Quando ele chega a ser barrado por Bambu, que Bambu é uma porcaria, é porque ele está mal. O jogador que é reserva de Bambu, ele pode pendurar a chuteira porque ele não presta. Então o que acontece? Ontem estreou o Miranda, né, também jogou ontem, que tempo eu não via Miranda jogar. O Miranda foi afastado do futebol por problema de doping, né? Então agora voltou. E
assim, o Vasco ontem jogou bem do goleiro ao ponto esquerda. Jogou bem, o Peck jogou bem, o Verratti jogou bem, todo mundo. Até aquele que esperaram que ia jogar mal, jogou bem. Sabe? Que foi o Zé Gabriel, o Paulo Henrique, esses dois são meia bomba. Mas ontem jogaram bem pra caramba, todos dois. Agora esse Léo é bom, o Maicon também é bom. Eu não sei porque esse Maicon ele fica na reserva de Medel, que Medel é um cracaço, né? Então ele é de seleção lá do Chile e tudo, então ele é muito bom. Então eu não vou assim dizer assim, eu vou dar ponto para ninguém, porque se fosse dar ponto, daria para quem fez o gol, né? Que foi o Paê. Então eu acho melhor não dar ponto, porque aí fica desqualificando um, qualificando o outro. Então deixa conforme está. Se tivesse um ali que fosse o melhor do jogo, etc., a gente dava um ponto a mais a ele. Se eu dei 8 para todo mundo, aí ele dava para 9. Que é difícil o jogador jogar e ser 10 na partida, né? Mas tem muitos que às vezes aparecem como 10. Então, o próximo jogo do Vasco é domingo contra o Flamengo, no Maracanã. E vamos fazer de tudo para vencer esse jogo. Porque se o Vasco vencer, bota mais 3 pontos. Então aí melhora bastante. O outro jogo, após o Flamengo, eu não sei quem o Vasco vai enfrentar. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou trazer assim mais ou menos os 5 próximos jogos do Vasco, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então a pessoa clicar em cima do sininho das notificações é bom, porque aquilo que eu faço aqui, independente de qual tipo de vídeo, vocês todos receberão os vídeos, tá bom? Vocês serão notificados e poderão ver os vídeos. E o vídeo é de graça, e vocês também assinando é grátis. Você não paga nada. É só embaixo do vídeo, tá a mãozinha lá, você bota a mãozinha. Aí tá escrito inscreva, você clica em cima, aí aparece um sininho do lado. Você clica em cima e fica preto. Você vai clicar em cima do sininho preto. Pronto, tá todo mundo em casa, beleza? Ninguém paga nada e enriquece o meu canal, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.